Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Muitas pessoas têm sofrido no mundo todo da solidão. O medo da solidão tem sido considerado um verdadeiro mal do século XXI. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação, um programa que nós levamos aqui ao ar na TV Nova Luz, toda sexta-feira ao meio-dia, nesse novo horário, mais recentemente um novo horário, de meio-dia a 1h. Nós estamos aqui com você, participando desse programa ao vivo. E como você sabe, todo o programa, em todo o nosso programa, nós trazemos um tema normalmente relacionado ao comportamento, à psicologia, à espiritualidade. Como o programa ao vivo, o objetivo é que você possa fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, trazer a sua questão sobre o tema, para que a gente possa então atender as diversas pessoas que têm nos assistido no Brasil todo e às vezes até em muitos lugares do mundo, fazendo com que a gente possa ampliar essa rede de relacionamentos e de troca de experiências, de informações sobre esses temas que nós abordamos. E você que está nos assistindo também pode depois assistir o programa gravado. Todos esses nossos programas ao vivo, eles são gravados, e aí depois, para aqueles que não conseguem assistir na hora, ou se você quer voltar a assistir os programas, rever e aprofundar suas reflexões, você pode então acessar o programa gravado, que fica no canal do YouTube da TV Nova Luz e também no canal do YouTube Milton Menezes. Então, depois do programa ao vivo, você pode então acessar lá, nós temos todos os programas anteriores, você pode então assistir diversos temas que nós temos falado ao longo dessa trajetória do nosso programa Consciência e Transformação. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês toda sexta-feira. E, como um programa ao vivo, eu convido você a entrar aí no YouTube, no chat do lado, na sua tela do YouTube, e você pode então direcionar a sua pergunta para que a gente possa ir respondendo dentro desse tema, o medo da solidão. Hoje nós estamos abordando esse que é considerado hoje um dos grandes temas de sofrimento no mundo todo. É um tema da modernidade. Dentro da psicanálise, no início do século passado, se imaginava que o grande problema eram os medos em relação às questões sexuais, enfim. A psicanálise sempre trabalhou muito essa questão, identificando, chamando de medo da castração, o medo da inibição, mas mais recentemente tem se considerado quase que como uma unanimidade que um dos principais medos atuais do ser humano é o medo da solidão. Nós vamos discutir aqui, em cima das perguntas que vocês estão nos enviando, as causas desse medo da solidão. Ao longo dessa minha experiência, ao longo de 30 anos da prática clínica, trabalhando com a terapia de vida passada, com a terapia regressiva, considerando essa dimensão espiritual, essa lógica da psicologia que interage com a espiritualidade, nós temos visto muitas pessoas passando por esse problema do medo da solidão, trazendo um tipo de prejuízo, um transtorno muito grande na vida por conta da necessidade que essas pessoas têm e buscam de superar esse medo da solidão. Então, nós vamos poder aqui, em cima das perguntas de vocês, abordar esse tema, trazer a nossa experiência, exemplos, favorecendo que, então, cada um de nós possa estar refletindo e, quem sabe, procurando resolver, superar essa dificuldade que muitos de nós passam e atravessam na nossa vida. E eu convido, então, você a enviar a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa estar começando a ampliar aqui as nossas respostas em relação ao tema do medo da solidão. Eu queria então agradecer primeiro a todos que já estão aqui conectados conosco, Elizabeth Bates, Márcia Gonçalves, bom dia, Liliane Santos, Fernanda Lopes, Helena Padilha, Valéria, Ederson, bom dia, boa tarde, Ederson, Carol Souza, Tennyson, enfim, Tennyson do Panamá, prazer tê-los aqui conosco novamente. Eu vou começar comentando uma pergunta que a Elizabeth colocou logo antes até do programa começar, que ela falando assim, eu não sofro muito disso, mas muitas vezes prefiro me isolar para não ter que aturar situações desagradáveis.
Isso, apesar de não ser relacionado ao medo da solidão, né, Elizabeth, eu tenho identificado também como um dos motivos do isolamento, não da solidão, né, mas do isolamento. As pessoas, de alguma forma, com dificuldade de relacionamento com as pessoas, para evitar, às vezes, situações e pessoas desagradáveis, elas acabam se isolando. Ou seja, nós acabamos então tendo a sensação, desenvolvendo uma sensação de solidão por conta da nossa dificuldade, às vezes uma escolha de evitar o convívio com situações e pessoas desagradáveis. E isso parece ser preventivo, parece ser até razoável, porque a gente está tentando evitar algo desagradável, mas também manter-se durante muito tempo num estado de isolamento acaba também gerando um certo tipo de empobrecimento da nossa vida. Porque nós temos, na troca dos relacionamentos, das situações e com as pessoas, um fator fundamental de crescimento espiritual, de crescimento intelectual, de crescimento emocional, inclusive. A troca da nossa relação com as pessoas, ela é fundamental para esse crescimento. Só que às vezes, ou porque são situações desagradáveis, ou porque a gente às vezes não tolera muito as diferenças, né? Ou seja, a gente percebe que as pessoas parece que não nos entendem, parece que não nos compreendem, parece que estão sempre nos contrariando. Esse tipo de reação também pode promover esse isolamento, que pode então gerar essa sensação de solidão. Então, essa é uma solidão que muitas vezes é provocada e gerada por uma escolha, às vezes até inconsciente, que nós acabamos fazendo na nossa vida. É importante observar isso, para evitar que isso se transforme em algo que, apesar de parecer proteger a gente de alguma coisa, nos leve a um outro estado também desagradável, de isolamento, de empobrecimento, vamos dizer assim, da nossa vida. Ok? Muito obrigado, Elizabeth. Márcia Gonçalves, boa tarde. Liliane, já falamos. Ederson, ótimo, Ederson de Varginha, né? Então, o pessoal aí de Minas conosco aqui. Vamos às perguntas. Blade Leonard, boa tarde, pessoal. Marinalva Melo. Fernanda Lopes. Isso se reflete, uma questão da Fernanda Lopes. Isso se reflete muito nos relacionamentos. Tem um amigo que está sempre mudando de namorada e não consegue ficar sozinho, por esse medo de ficar sozinho. Mas eu entendo que, enfim, deve ter algum complemento ali mais para frente. Deixa eu ver se está aqui para a gente poder... se não encontramos primeiro, não funciona com mais ninguém. Se não nos encontramos primeiro, não funciona com mais ninguém. A Fernanda Lopes complementa mais à frente. Fernanda, excelente a sua colocação, né? Eu diria para vocês que o medo da solidão, ele tem gerado inúmeros padrões de relacionamento, inúmeras histórias de relacionamentos amorosos, afetivos e até às vezes sociais, de amizade, complicados, conflitantes. É muito comum que a pessoa, com medo de ficar só, ela permaneça, ela estenda, ela perdure num relacionamento que muitas vezes é um relacionamento até adoecido. Muitas vezes a pessoa permanece numa relação tóxica, que nós chamamos, quer dizer, uma relação que acaba trazendo uma contaminação, um tipo de envolvimento, um tipo de distorção e prejuízo à saúde emocional. Nós nos mantemos, às vezes, naquele tipo de relacionamento porque o pano de fundo é o medo da solidão. O medo de ficar só, o medo de sentirmos, de repente, carentes, de não termos alguém com quem a gente possa trocar experiências na vida, um tipo de apoio na vida, faz com que a gente se sinta e prenuncie, né, antecipe uma tal apreensão, um tal medo dessa situação se a gente não tiver alguém, que a gente acaba então permanecendo nessa relação tóxica, compensando às vezes aquilo que é ruim por conta do que parece ser pior se a gente vir a ficar sozinho. Veja então quantas vezes as pessoas às vezes relatam um problema de relacionamento, ou então, como você, Fernanda, coloca aqui, né, pessoas que às vezes acabam só saem de um relacionamento, por exemplo, quando já tem um outro relacionamento em vista, ou pelo menos às vezes até já em outro relacionamento, muitas vezes porque tem o medo que nessa transição, ou a partir de uma resolução, de uma escolha, em relação à necessidade de um término de um casamento, às vezes difícil, ou uma relação, às vezes já sofrida ou não satisfatória,
mas o medo de ao tomar essa decisão, a gente acaba então ficando só. Então as pessoas acabam estendendo esse relacionamento para buscar um outro apenas, para só romper esse quando já tem algum outro a caminho, ou então pelo menos alguma coisa de interesse ou de possibilidade vislumbrada. Mas vejo que isso acaba sendo uma escolha que, por conta desse medo, leva a gente a conviver e a estender uma série de experiências negativas, um tempo desnecessário de desgaste, muito mais e por conta desse fantasma do medo da solidão. E eu diria para vocês que, na maioria das vezes, esse medo da solidão, ele é, inclusive, inconsciente. O que eu quero dizer? As pessoas têm até alguma noção de que não querem ficar sós, de fazerem um esforço para não ficarem sozinhas, como a gente está falando aqui de relacionamentos, se mantendo às vezes num relacionamento de uma forma, às vezes até prolongando esse sofrimento, mas porque elas têm a nível inconsciente um profundo medo, um pavor mesmo dessa possibilidade de estarem sós, de se verem sós. Esse medo inconsciente, na minha experiência clínica, eu tenho visto, trabalhando com a regressão de memória, eu tenho visto que ele muitas vezes está relacionado, está fundamentado em experiências do passado, onde a gente tendo ficado só, numa experiência de vida passada, por exemplo, a gente pode ter passado uma vida, um final de vida muito solitário, muito triste, ou de uma doença em que a gente acaba sendo isolado da família, de amigos, enfim, e que tem de repente essa sensação da solidão, um tipo de definhamento na vida que fica como uma marca, como se tivesse associado que a possibilidade de nós ficarmos sós, ela vai estar relacionada então ao sofrimento, a uma morte difícil, coisas que trazem esse nível de sofrimento. Então, a nível inconsciente, esse sofrimento é de tal ordem, ainda a lembrança disso, a marca disso é tão grande que, ao vislumbrar a possibilidade de ficarmos sós, reagimos tentando evitar isso porque julgamos inconscientemente que, se ficarmos sós, o desfecho vai ser muito, muito sofrido. Então veja que muitas vezes esses conteúdos inconscientes, eles acabam determinando, gerando, pressionando para algumas reações emocionais e comportamentais que o nosso ego, a nossa razão, às vezes não é capaz de compreender tão rapidamente ou tão objetivamente. Porque existe um conteúdo, às vezes, inconsciente que nos empurra, nos direciona para uma reação como essa, muitas vezes desagradável e trazendo esse tipo de efeito, né? Ou seja, comprometendo os nossos relacionamentos, estendendo, às vezes, um relacionamento doentio para tentar atenuar esse medo. Então aí nós chegamos no impasse, né? O nosso psiquismo, que nós estamos numa relação que é ruim, que traz sofrimento, para evitar um sofrimento maior. Quer dizer, daqui a pouco o nosso psiquismo entra num tipo de colapso desse sistema, porque a gente acaba já não tendo mais noção de qual é o sofrimento que é pior. Se é o fato de estarmos, o medo de estarmos só, ou se é de mantermos um relacionamento que traz tantos dissabores. E foi o que a Fernanda coloca aqui, né? Muitas vezes a questão principal é porque nós temos uma dificuldade enorme de estarmos bem conosco mesmo. Isso é muito comum. Nós temos uma certa ilusão, e é uma ilusão não só cultural, né? Tem um aspecto cultural da nossa cultura ocidental, de nós colocarmos no outro, na proximidade do outro, a possibilidade de nós sermos felizes, de nós estarmos completos. Então, é muito comum, por exemplo, imaginarmos que só quando a gente está num relacionamento a dois, né, encontrarmos a alma gêmea, por exemplo, né, as expressões que normalmente se ouve, é que a gente vai ser capaz de ter a felicidade plena. Na verdade, isso é uma ilusão. Nós temos ainda uma imaturidade espiritual e que nós julgamos que a nossa felicidade só vai ser plena quando a gente compartilha com uma outra pessoa, com alguém da família, com um parceiro ou uma parceira, ou seja, num relacionamento amoroso ou familiar. É isso então que nos traz a completude da felicidade. Mas só que, na verdade, isso nos deixa reféns de uma situação, né? Ou seja, nós temos um dilema. Se nós então dependemos de uma outra pessoa para sermos felizes, para estarmos completos ou estarmos seguros, então essa pessoa não pode, por exemplo, morrer, ela não pode desencarnar. Ela não pode, por exemplo, fazer uma outra escolha de um outro relacionamento. Ela não pode se separar ou ter um afastamento, porque senão nós vamos sofrer por conta dessa solidão.
Isso então representa, expressa uma dificuldade que a maioria de nós tem de sermos capazes de estar plenos, completos, conosco mesmo. Na medida que eu tenha e busque esse tipo de equilíbrio, esse tipo de plenitude comigo mesmo, eu sou capaz de estar bem quando eu estou com uma outra pessoa, e isso vai ser muito mais pleno, inclusive, porque eu vou estar inteiro, né, e trocando, me relacionando com uma outra pessoa. Mas também na eventualidade dessa pessoa não estar perto de mim, ou no momento que eu possa estar me sentindo sozinho, ou seja, sem alguém perto, eu não necessariamente vou me sentir triste, com medo ou, enfim, frustrado porque não tenho alguém. Ou seja, eu sou capaz também de saber conviver quando eu estou sozinho. Nós temos uma dificuldade porque também o fato de estar sozinho nos leva a um outro tipo de reflexão. Quando nós estamos, por exemplo, mais solitários, nós estamos então sós, nós tendemos então a ter mais atenção no nosso mundo interno, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e aí a nossa tendência é de poder entrar em contato com esse nosso mundo interno. E alguns de nós têm dificuldade de fazer esse tipo de contato, né, com as nossas sombras, com aquilo que nós trazemos, às vezes, de aspectos mais delicados, que nós precisamos resolver, problemas, às vezes. Então, quando a gente está com as pessoas, na vida de relação, nós, às vezes, ficamos mais distraídos desse mundo mais interno e ficamos mais no mundo externo da relação, que é importante, sem dúvida, como a gente falou. Mas muitas vezes isso acaba encobrindo a nossa necessidade também de equilibrar com uma certa reflexão, com uma autoobservação em relação ao nosso mundo interno. As reflexões dessa autoobservação de ver, isso é bom para mim? Essa conduta na minha vida, ela está adequada? Esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele parece fazer sentido para a minha vida? Então, são momentos onde a gente está só, nos momentos que nós estamos sós, são momentos mais adequados para esse tipo de reflexão. Só que muitas vezes nós vamos ter que lidar com a necessidade de escolhas, com as nossas deficiências e aquilo que a gente precisa fazer para superar, e aí nós temos às vezes dificuldades para entrar nesse mundo interno, esse mundo onde a gente vai buscar preencher por nós mesmos as nossas lacunas. É quando nós vamos, quando eu costumo dizer isso, desenvolver essa capacidade de amor próprio, né? Ou seja, não podemos apenas esperar que o amor venha do outro. Esse é um dos enganos que a gente tem e que muitas vezes nos faz ficar vinculado à necessidade do outro e, em consequência, desenvolver o medo da solidão. Porque parece que a gente não estando só, nós não vamos ser amados, nós não vamos ser queridos, não vamos ter atenção. E é claro que se nós não temos essa proximidade, nós podemos sofrer disso, mas podemos suprir isso também com o nosso amor próprio, com a nossa própria reflexão, porque de modo geral nós não podemos garantir que as pessoas que nós amamos, que nós sentimos bem-estar, garantir que elas estejam sempre à nossa disposição, que elas estejam então sempre disponíveis para atender às nossas necessidades. Nós temos, então, muitas variáveis nesses processos de relacionamento. Então, essa necessidade de desenvolvermos esse amor próprio faz com que a gente aproveite, inclusive, essa possibilidade e essa questão de estarmos sós. Eu costumo dizer que uma coisa é eu estar me sentindo solitário, ou seja, eu perceber que eu estou sozinho. Isso não necessariamente tem a ver com o sentimento da solidão. Solidão normalmente tem um peso, né? Reflete a uma questão mais desagradável, associada a um tipo de problema. Então eu posso estar solitário sem sentir solidão, né? Até porque eu posso estar, por exemplo, no meio de várias pessoas próximas a mim e sentir solidão. Porque eu posso estar com pessoas, mas eu não sinto conexão, eu não me sinto considerado, não me sinto importante, e eu posso então estar expressando no meu sentimento, no meu corpo até, uma sensação de solidão, mesmo quando eu estou próximo das pessoas. Então a solidão ela é uma sensação de isolamento e de sofrimento por conta dessa não conectividade com as outras pessoas. Mas como a Fernanda colocou muito bem, muitas vezes a questão não é uma conexão com as outras pessoas, é a dificuldade de nós estarmos bem conectados primeiro com a gente mesmo, para poder então, até muito mais enriquecido, poder ter relacionamentos e poder estar no meio das outras pessoas. Muito bem, Fernanda, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Bruno. Virgínia, boa tarde, Virgínia.
Gostaria que me explicasse a dicotomia. Evoluímos solitariamente, mas não devemos ser solidários para evoluir. Mas devemos ser solidários para evoluir. Isso causa-me medo. Virgínia, eu costumo dizer isso, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, porque quando nós consideramos a questão da visão de homem, como nós consideramos, da visão da dimensão espiritual do ser humano, nós consideramos aqui uma certa psicologia do desenvolvimento desse ser espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando nós consideramos que nós somos seres humanos, mas somos espíritos que estão passando por um processo permanente de desenvolvimento, de crescimento espiritual, e principalmente quando a gente considera a reencarnação, nós vamos ver que então nós estamos passando por diversas experiências nessa encarnação ou ao longo das nossas encarnações, no sentido sempre direcionado para esse desenvolvimento do nosso espírito, nosso desenvolvimento espiritual. E então, em cada encarnação, nós encontramos com pessoas, reencontramos com outras, conhecemos novas pessoas, quer dizer, porque imagina, né? Nessa multiplicidade de indivíduos, nós estamos transitando em vários grupos, em situações, momentos, locais diferentes, enfim. Veja então que quando a gente considera essa psicologia do desenvolvimento, esse desenvolvimento ele é totalmente individual, ou seja, ele é solitário. Nós fazemos um processo de crescimento que ele é individual, ele é totalmente individual. Então, os meus desafios como indivíduo nessa encarnação, tem desafios meus pessoais, da minha família e sociais, né, mais associados ao todo, mas o crescimento em si ele é individual. Então, nesse sentido, cada um de nós está solitário no seu processo de desenvolvimento. Agora, veja, isso não quer dizer que nós estejamos sozinhos nesse solitário, no sentido de que o meu crescimento ele é individual. Mas como cada um de nós está exatamente no mesmo tipo de processo individual, nós podemos ser solidários no nosso crescimento. Ou seja, na medida que eu tenho uma compreensão do meu processo de desenvolvimento espiritual, do meu crescimento, da minha necessidade de me tornar uma pessoa melhor e transformar a minha família numa família melhor, a minha sociedade numa sociedade melhor, e que se todos nós estamos compartilhando razoavelmente dessa ideia, nós podemos então colaborar e sermos solidários no processo do outro. Ninguém vai fazer o processo de desenvolvimento do outro, mas nós podemos ser agentes, né? Enquanto a vida nos promove esse desenvolvimento, nós também fazemos parte do processo, da provocação do desenvolvimento do outro. Mas o nosso processo ele é totalmente individual. Então, ao mesmo tempo então, que eu faço esse processo individual e todos fazem os seus processos individuais, nós podemos ser solidários, quer dizer, cooperarmos com esse processo de desenvolvimento. Isso nos dá uma condição de um equilíbrio, vamos dizer assim, entre aquilo que é meu, pessoal, individual, e aquilo que pode ser da conectividade com as outras pessoas. Da minha interação, né, sistemicamente falando, da minha interação com outras pessoas. Então, é por isso que quando a gente fala dessa forma, algumas pessoas sentem medo, porque você quer dizer, então o meu processo é sempre solitário. É solitário no sentido de ser individual, porque a cada momento da nossa vida nós vamos estar nos relacionando com pessoas diferentes no nível do ego. Mas em níveis de consciência mais elevados, níveis espirituais, nós estamos conectados com todas as pessoas. Essa é uma das grandes contribuições, por exemplo, da psicologia transpessoal, que mostra que todos nós temos níveis de consciência mais elevados, mais espirituais, onde o meu senso de identidade ele passa por uma compreensão, uma percepção da conectividade que nós temos com as outras pessoas, com a natureza, com o mundo de um modo geral, com o universo. Então, se eu tenho uma conexão com o universo e com as outras pessoas, nós somos então corresponsáveis por todo esse processo de desenvolvimento do planeta, da sociedade, da minha família. Mas cada um de nós está fazendo isso a partir do seu ponto de referência, que é a sua individualidade. Então, isso é um paradoxo, né? Mas nos leva, não é um dilema necessariamente, porque na verdade nós estamos atuando nos dois campos. Enquanto fazemos o nosso processo de desenvolvimento pessoal e individual, nós também estamos colaborando com o processo de desenvolvimento do todo, da sociedade, da família, enfim. Então, daí a necessidade de nós pensarmos no nosso desenvolvimento, sabendo que ele também repercute à nossa volta, em todos que estão à nossa volta. Ok, Virgínia? Mas obrigado pela sua participação e prazer estar aqui com você no nosso programa.
Fernanda, então esse é o complemento que eu mandei da Fernanda. Meu computador acaba de ir lá para baixo novamente. Retomei aqui. Milton, tenho medo da solidão, mas às vezes preciso ficar só. Me faz refletir e ficar bem comigo mesma. É isso, Márcia. Nós temos essa necessidade, e essa necessidade de relação e de interação com os outros, com a família, com o meio social, ela nos faz crescer. Mas nós temos necessidade também de fazer esse processo de reflexão para fazermos sínteses. Síntese em relação àquilo que nós aproveitamos, aquilo que nos pareceu bom, aquilo que realmente pareceu que deve ser evitado, como a gente integra aquelas experiências. Então, quando a gente não faz isso conscientemente, ou seja, dedicando um momento dessa necessidade de podermos estar sós, mais introspectivos, podermos refletir numa introversão sobre essa avaliação, nós podemos fazer isso, por exemplo, até durante o sono. Né? Durante o sono, a nossa alma, o nosso espírito, ele chega a processar isso. Mas nós perdemos a possibilidade de, enquanto ego, fazer essa reflexão e fazer essa conexão. Uma das grandes necessidades que nós temos desse momento onde nos sentimos sós, e aí volto a falar sobre essa diferença que eu falei há pouco, eu vou estar então só, mas não sentindo solidão. Eu posso estar solitário no sentido de estar me isolando, a necessidade de processar e refletir sobre isso, mas isso está enriquecendo também a minha experiência, está me preparando para estar mais apto a, por exemplo, voltar ao mundo de relação. Algumas pessoas conseguem fazer isso, por exemplo, no momento de meditação, deixam às vezes um momento específico no dia para fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho esse tipo de rigor, até porque, por conta dos compromissos profissionais, os horários são mais, não são tão regrados assim. Mas, em algum momento, eu às vezes me pego, por exemplo, quando eu estou dirigindo, eu me pego de repente pensando sobre as questões que naquele momento são mais evidentes na minha vida, refletindo sobre qual tem sido a minha posição, a minha reação diante de cada uma delas. Isso então me ajuda nesse momento onde eu estou solitário a eu fazer esse processo de reflexão que é fundamental. Então, se você tem dificuldade de fazer isso naturalmente, programe então um momento onde você possa fazer isso. Né? Esse momento onde você está mais isolado, onde você se dedica a observar as suas emoções, fazer um retrospecto, por exemplo, do seu dia, da sua semana, da sua vida, como tem sido, para se preparar ou identificar o que se precisa fazer em relação aos próximos passos. Isso é sempre muito saudável. Então vejo que o medo de estar só, por conta às vezes dessa necessidade, do medo que a gente tem, desse afastamento das pessoas, ele na contrapartida também pode ser um momento muito rico. Veja bem, Márcia, quando a gente está falando do medo da solidão, na minha experiência eu tenho visto isso, normalmente esse medo inconsciente de estarmos sós, eles têm algumas origens, algumas causas. Uma delas é um medo muito grande que a gente tem do desamparo. A gente tem a impressão de que se a gente estiver com alguém próximo, alguém querido, a gente vai estar amparado, a gente vai ter um suporte, vai ter um apoio, nos sentimos mais seguros, porque parece que se faltar recurso para nós podemos contar com esse recurso da outra pessoa. Então, muitas vezes, é a questão do desamparo. A outra, e aí essa questão do desamparo, ela remete a uma outra causa que é muito comum, que é a questão da segurança. Ou seja, nós temos muitas vezes a impressão de que estarmos com outra pessoa nos traz mais segurança, nos sentimos mais seguros para enfrentar as dificuldades, resolver problemas, tomar decisões, fazer escolhas. Então, o desamparo o amparo e a segurança, eles normalmente estão correlacionados. E um outro elemento é uma espécie de carência. Nós tememos ficarmos sem essa troca afetiva, ficarmos sentindo um vazio pela falta de alguém que possa trocar afetivamente conosco num determinado momento. E aí nós tendemos a achar que, se isso acontecer, isso pode durar então o resto da vida, a vida toda. Essa sensação de que nós podemos permanecer muito tempo sem essa troca é que normalmente é considerado um dos grandes fantasmas do medo da solidão. Ok? Mas muito obrigado, Márcia, aí pela sua participação. Ceci, boa tarde também. Liliane Santos, boa tarde. Liliane fala assim pra gente: já tive muito medo da solidão,
mas acho que com a idade, depois de passarmos por tantas coisas, aprendi a conviver bem, pois atualmente moro longe da família, aprendi a lidar um pouco, deve ser um pouco melhor. Liliane, para algumas pessoas, conforme vai se avançando na idade, e quando esse avanço na idade ele corresponde a um amadurecimento emocional, nós começamos a perceber que, na verdade, o afastamento, às vezes físico, ele não é necessariamente um afastamento emocional. Começamos a entender, inclusive, que, na verdade, essas relações passam a ser, às vezes, muito efêmeras, né? Então, às vezes, estamos num relacionamento, por exemplo, amoroso, e daqui a algum tempo já temos algum tipo de desgaste e, às vezes, até preferimos estar sós do que ficarmos num relacionamento mais desgastante. Então, a gente começa a aprender que a vida vai fazendo movimentos que nos aproxima, que nos afasta, mas que sempre tem uma possibilidade de renovação e que, então, se nós estamos bem e passamos a estar bem conosco mesmo, nós diminuímos muito esse medo de ficar sós. O fato de estarmos solitários já não representa o sofrimento da solidão. Agora, também é de se considerar, né, Liliane, que algumas pessoas têm um outro tipo de dificuldade. Elas têm medo de ficar sós, mas elas têm dificuldade de procurar as pessoas. Elas têm dificuldades de, por exemplo, ser mais flexíveis com as suas próprias posturas. Então, se eu, por exemplo, começo a exigir que as pessoas à minha volta, para se relacionarem comigo, elas pensem igual a mim, elas têm os mesmos interesses, elas têm as mesmas preferências, elas de alguma forma aceitem ou, por exemplo, quase que obedeçam aquilo que eu quero, eu também crio uma condição e um ambiente pouco favorável para a aproximação das pessoas, fazendo então com que as pessoas se afastem. Então, às vezes, a pessoa tem um medo da solidão, ela está só, ela quer superar isso, mas ela também não consegue modificar a sua atitude para uma aproximação mais efetiva com as pessoas. Em casos como esse, nós vemos então as pessoas sofrendo e se queixando da solidão, têm medo de permanecerem assim, mas porque às vezes parecem ser mais rígidas, são às vezes muito irritadiças, são muito exigentes. Então, se eu sou muito exigente com as pessoas à minha volta, eu acabo afastando, porque cria uma dificuldade das pessoas, então, terem uma afetividade se eu, por exemplo, sou só crítico, se eu, às vezes, sou muito duro, se eu sou pouco afetivo, quer dizer, eu quero afeto, mas eu também não ofereço afeto. Isso acaba, então, gerando como se fosse uma camada refratária que dificulta, até energeticamente, em termos de frequência, que essas pessoas transitem na minha frequência. E aí, então, eu estou numa frequência, eu não me sinto sozinho, isolado, e reclamo de que as pessoas não chegam. Mas por quê? Porque eu também não modifico a minha forma, a minha conduta para favorecer essa aproximação. Então, muitas vezes, o medo da solidão ele está sendo um convite àquela pessoa para ajustar o seu comportamento e se tornar mais sociável. Isso não quer dizer ser falso, não quer dizer ser volúvel, não é nada disso. Mas, às vezes, a autorreflexão de que tipo de comportamento meu que pode, por exemplo, estar afastando as pessoas, impedindo que elas se aproximem. Porque se eu esperar que só as pessoas que pensem como eu, que ajam como eu, se aproximem de mim, pode ser que a gente tenha uma dificuldade desse relacionamento. É preciso, às vezes, pensar se a gente não precisa ser um pouco mais flexível por conta dos interesses, né, os assuntos, enfim. Eu costumo dar esse exemplo, né, para os meus clientes ou em palestras, quando a gente, por exemplo, vai para uma festa de aniversário infantil. E aí, de repente, tem lá o grupo dos pais dos coleguinhas do seu filho. E aí tem um tipo de assunto que você, às vezes, não transita bem. Estão falando sobre trabalho, ou então estão falando sobre futebol, então estão falando sobre alguma coisa e você não gosta muito daquilo. Se você não tiver uma condição de poder participar razoavelmente bem daquilo, mesmo não sendo a sua preferência, você não vai estabelecer um contato com essas pessoas. E aí, então, você não vai poder descobrir quem, de repente, tem afinidades, quem tem assuntos interessantes, porque, a princípio, a gente tem uma dificuldade, porque cria um tipo de exigência em relação ao interesse do que nós temos em relação ao relacionamento. Isso, então, provocando uma solidão por conta dessa nossa rigidez. Então, a gente tem que considerar isso também quando a gente pensa nesse processo do medo da solidão. Valéria Abreu e Lima, boa tarde, Valéria. Não tenho medo da solidão geral. Quando sinto falta de gente, saio para um passeio, mas atualmente morando sozinha, sinto inanição de família. Acho que é inanição, né? De família.
Isso também é uma questão muito comum em quem tem um problema de solidão, né? Ou seja, pessoas que, por exemplo, isso é muito comum hoje, né? As mudanças dos padrões familiares, de convívio, têm levado muitas vezes as pessoas a estarem, por exemplo, convivendo com pessoas estranhas, ou vivendo sozinhas, ou distantes do núcleo familiar, ou da família de origem, por conta de relacionamentos ou de opções profissionais. E aí a gente tem que criar algumas estratégias, né, para poder suprir esse tipo de efeito da solidão. Então, muitas vezes as pessoas se queixam do medo da solidão, e como eu falava agora anteriormente, mas elas acabam não favorecendo uma mudança do seu comportamento e atitude para estarem com as pessoas. Então, além daquela mudança que eu estava falando, que é muito mais interna, da mudança da nossa forma de lidar, da nossa atitude interna, tem também coisas objetivas que a gente precisa fazer, né? Ou seja, que tipo de grupos sociais que a gente frequenta? Grupos sociais de amizade, grupos religiosos, né? Grupos de filantropia, grupos culturais, eventos. Ou seja, que mesmo que a gente não tenha, às vezes, recursos, não é uma questão de recurso financeiro, mas encontrar e investir na participação daqueles grupos que tenham interesse conosco, seja religioso, cultural, para que a gente favoreça também o encontro com as pessoas. Hoje nós temos uma grande questão em relação ao medo da solidão, que é a questão das redes sociais, né? A conectividade digital. Porque nós temos problemas diversos, por exemplo, nos relacionamentos por conta das redes sociais, por conta dessa conectividade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns clientes hoje, né, que eu atendo na minha clínica hoje, em que o tema que a gente está trabalhando, o conflito, o sofrimento que a gente está trabalhando, ele passa decisivamente por uma questão do relacionamento com a rede social. Alguns por uma questão de ciúme excessivo, outras por essa questão do afastamento, por exemplo, de um relacionamento. Eu costumo dizer que, por exemplo, hoje na era do WhatsApp, né, nós nos comunicamos, estamos conectados, nós temos a impressão de que nós não estamos mais sós, e isso é verdade, né? Nós estamos a um clique, nós estamos conectados com o mundo. Mas muitas vezes, eu costumo dizer que um WhatsApp, as redes sociais, elas nos aproximam das pessoas distantes, mas nos afastam das pessoas próximas. Pense bem, quantas vezes você está, às vezes, diante de um amigo, ou do seu marido ou da sua esposa, e você está diante dele, cada um está no seu celular, e você está conversando com alguém no outro estado, no outro país, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, você está conectada e conectado com essas pessoas, e isso é fato, isso aumenta a nossa possibilidade de conexão, mas com aquela proximidade com quem nós estamos próximos, nós temos às vezes um abismo enorme, porque não temos a troca efetiva com aquela pessoa que está próxima. E nós temos uma necessidade dessa troca quase que energética. Então, algumas pessoas têm usado, por exemplo, as redes sociais para poder exatamente contornar esse medo da solidão, né? Estabelecendo conexões, rede de contatos, compartilhamentos no Facebook, Instagram, enfim, cada uma dessas redes, né, podendo então de fato minimizar, aproximar as pessoas. Isso pode ser extremamente significativo, mas alguns de nós necessita do convívio próximo das pessoas, de estarmos percebendo a energia, o calor das pessoas na troca, que parece que tem uma importância fundamental na nossa vida. Nós temos que considerar isso também, porque a conectividade é uma realidade que nós temos que saber lidar. E como toda inovação tecnológica, ela tem os aspectos positivos e tem os aspectos negativos. Da mesma forma que ela pode nos aproximar de tantas pessoas, nós vemos também as redes sendo utilizadas às vezes para tantas coisas negativas, enfim. São processos de aprendizado dos seres humanos que nós temos que aprender a lidar. O medo da solidão ele pode ser muito contemplado, ser contornado por uma boa e efetiva troca no mundo virtual, no mundo digital. Obrigado, Valéria. Ceci Bragança. E o que falar para as pessoas que acham que a gente tem que ficar sempre com o namorado para viver? Eu falo que é porque estou no meu processo de alto amor. Ceci, você provavelmente você vai ter eu aprofundo um pouco mais isso num programa anterior, e o que eu falei sobre relacionamentos é exatamente sobre isso, né? Foi, acho que no Dia dos Namorados. Porque nós temos uma certa tirania, né,
social da necessidade de estarmos num relacionamento, de que se as pessoas estão sozinhas, principalmente se elas estão sozinhas voluntariamente, ou seja, por uma escolha de não estar no relacionamento, nós temos uma certa, quase um preconceito, né? Para algumas pessoas que falam assim, mas você está sozinha? Ué, você não quer ter ninguém? Você não quer casar? Você não quer ter filho? Você não... né? Fazendo, às vezes, não só uma avaliação precipitada sobre, às vezes, orientações sexuais, enfim, por conta da pessoa escolher, num dado momento, preferir estar mais só. Então, porque, por causa disso, nós temos uma certa exigência tácita da sociedade que parece que nós precisamos estar com alguém para que a vida esteja completa. É claro, como a gente falou, que é bastante importante a vida de relação, estarmos com alguém potencializa a nossa troca. Eu tenho no último livro que eu escrevi, chamado Metacompetências Essenciais, eu falo das principais competências, são competências essenciais no meu conceito, para o sucesso pessoal e profissional. Uma das principais 9 competências que eu identifico no livro como sendo essenciais para o sucesso pessoal e profissional, ela é uma disposição ativa para se relacionar. Disposição ativa para se relacionar. Eu identifiquei que as pessoas de sucesso, tanto no sucesso pessoal como profissional, elas têm naturalmente essa disposição. Elas têm uma disposição, não é gostar de estar com as pessoas, mas elas aproveitam estar com as pessoas, elas trocam com as pessoas, elas aprendem, elas se enriquecem com as pessoas. Essa é uma competência essencial. Mas isso não quer dizer que necessariamente nós tenhamos que estar junto com uma pessoa, tenhamos que estar num relacionamento. Essa combinação, ela é muito pessoal, mas essa combinação entre estar com as pessoas, estar nos relacionamentos e estar em um momento só e bem, ela é fundamental para a saúde do nosso psiquismo. Não adianta eu estar também num relacionamento muito bom, mas eu acabo também perdendo a minha individualidade. Faço muito tudo pelo outro e também deixo de atender às minhas necessidades pessoais. Isso, então, pode provocar, em muitos casos, ao longo do tempo, um tipo de defasagem que em algum momento vai aparecer como um problema e que pode ser um problema no relacionamento ou, às vezes, um problema de ansiedade, um problema de depressão. Então, nós temos que aprender a estarmos bem quando estamos sós para estarmos melhor ainda quando estamos com uma outra pessoa. Obrigado, Ceci, pela sua participação. Fernanda, mais uma vez a participação da Fernanda. Interessante o que tu mencionou. Fernanda deve ser do Sul, né? Anteriormente, Milton, comigo é bem oposto. Como a colega gosta de estar sozinha e procura a solidão frequentemente. Isso é bom ou prejudicial? Não, Fernanda, não é prejudicial. Estar só traz essa possibilidade, né, de nós estarmos refletindo, enfim. Mas quando a gente fica excessivamente só, é isso que eu falava agora, quando nós ficamos excessivamente sós, nós podemos ficar de tal forma no nosso mundo que a gente perde um pouco essa referência do que é diferente. Percebe? Quer dizer, se eu também começo a ficar dentro das minhas verdades, dos meus conceitos, daquilo que eu considero como bom e ruim, eu também perco a possibilidade de começar a questionar os meus próprios valores, aquilo que eu considero certo e verdadeiro. Eu acabo podendo me fechar, esse é um risco, não é necessariamente o que vai acontecer, mas me fechando de tal forma no meu mundo que eu não crio a condição de crescer com a relação. Estar sozinho pode ser muito bom e é bom, desde que equilibrado com essa troca, porque na troca nós também podemos desenvolver, por exemplo, a tolerância. Mesmo que eu perceba que, por exemplo, a minha verdade é mais verdadeira, conviver com alguém que pensa diferente me ajuda a desenvolver a tolerância e manter a afetividade, mesmo que aquela pessoa não pense igual a mim. Então, veja, se eu estou sozinho e fico excessivamente sozinho, eu acabo perdendo, por exemplo, essa referência. Até porque, por exemplo, na troca com uma outra pessoa, eu posso, de repente, vislumbrar um tipo de experiência, um tipo de reflexão, um tipo de insight, um estalo, que fala assim, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. E aí, então, isso me amplia os meus horizontes, faz com que eu possa ressignificar as minhas questões. Isso, na maioria das vezes, a gente só vai conseguir no contato com as pessoas. Por isso que eu falei da disposição ativa para se relacionar. É uma disposição ativa para se relacionar. Isso não tem a ver, inclusive, com uma preferência de estarmos mais conosco, mais sozinhos. As pessoas mais introspectivas do que as extrovertidas, mais introvertidas do que as extrovertidas, por exemplo, elas preferem muito mais a referência do mundo interno do que o mundo externo. E isso não é ruim.
desde que a gente tenha essa noção em relação a esse enriquecimento que o mundo externo também nos dá, mesmo que a gente prefira a nossa referência do mundo interno. Então, veja bem, isso que eu acho que seria importante a nossa reflexão. Não se trata de ser bom ou ruim, todos os excessos são ruins, né? Pessoas também que se relacionam muito, mas não param para refletir, passam a ter uma vida às vezes muito superficial, muito exterior e também não conseguem sintetizar aquilo para a sua vida. Excessivamente solitárias, podemos ficar cristalizados na nossa verdade, na nossa visão de mundo e não enriquecer, não nos abrir às novas possibilidades. Porque nós ainda temos muitas coisas que nós precisamos conhecer, aprender, e o contato com as outras pessoas é uma porta importante para esse outro mundo, né, de experiências que é o outro, né, que é a troca, que é o crescimento. Ok? Fernanda, a Ceci, volta a falar aqui, que a minha alma afim ainda não nasceu. A Ceci está falando que a alma dela afim ainda não nasceu e está rindo, né? A gente às vezes, né, Ceci, fica nessa expectativa de encontrar aquela alma gêmea, né? Aquela que se encaixa totalmente. Isso tem sido uma das grandes ilusões do nosso mundo ocidental, né? De nós encontrarmos a metade da laranja, a alma gêmea. E ilusão por quê? Porque como a vida e nós vamos modificando, muitas vezes nós encontramos uma pessoa que tem uma afinidade total e daqui a pouco o mundo, as escolhas, vai fazendo com que a gente vá modificando. Então, quase que assim, seria incoerente a gente encontrar uma alma gêmea, ou tivesse uma alma gêmea no mundo por causa disso que você falou, né? Se ela não tivesse nascido com a gente agora, a gente estaria fadado a ter uma frustração. É mais fácil a gente poder reconhecer que o quanto que nós podemos crescer com essas diferenças, aceitar que essas pessoas que estão conosco têm também diferenças e saber como e se a gente consegue conviver com essas diferenças. São essas perguntas que vão determinar se a gente consegue ou não permanecer no relacionamento durante muito tempo e que seja saudável, que traga realmente crescimento para todo mundo que está envolvido. Seja um relacionamento amoroso ou até social, de amizade, né? Mas aquele que realmente seja construtivo para a nossa alma, para o nosso espírito. Valéria Lima, é o tal do ditado, antes mal acompanhado do que só. Haja perigo. Tem gente que fala isso, né? O ditado normalmente é antes só do que mal acompanhado. E tem gente que então faz antes mal acompanhado do que só. Né? Então, a gente precisa combinar os dois. Né? Então, é preferível então, a gente poder saber que a gente tem que estar acompanhado e se sentir bem, e se passa a não se sentir bem, é preferível ficar bem sozinho do que mal acompanhado. Então, por isso que eu falei antes, no início do programa, sobre a questão e a necessidade do desenvolvimento do amor próprio. Porque quando eu desenvolvo uma consistência nesse amor próprio, eu sou capaz de fazer esse tipo de escolha. Então, se no meu amor próprio eu estou numa relação, num convívio, num grupo, num trabalho, que ele passa a me trazer uma sensação de mal-estar, traz desequilíbrios, traz prejuízos, talvez então seja necessário, em nome do meu amor próprio, na minha preservação, eu poder me afastar o suficiente para poder preservar a minha saúde física, a minha saúde emocional, né? Mas não necessariamente ao ponto de me isolar, porque eu preciso estar próximo dessas pessoas. Eu costumo chamar isso de distância ideal. Distância ideal. Nem muito perto, mas também nem muito longe. Como saber isso? É só experimentando isso, né? Se essa aproximação está demais, se afastar. Se esse afastamento está demais, também poder me aproximar. Quando a gente começa a fazer isso, isso faz com que haja um ajuste natural e a gente possa, então, estar bem e até promover algum momento de maior solidão, ou então estar mais em contato com as pessoas e aproveitar essa troca, sem nunca perder essa consciência dessa necessidade. Ok? Blade Leonard, a gente cria muitas expectativas, né? É isso. Blade, eu diria que talvez essa seja a grande questão, né? Nós criamos algumas expectativas que às vezes e necessidades que devem ser atendidas, mas de uma forma muito idealizada, né? Idealizamos que as pessoas vão estar disponíveis, que vão nos atender ou que vão trazer essa segurança, por exemplo, permanente. Só que nós temos muitas expectativas que acabam sendo frustradas, porque a realidade nem sempre vai atender às nossas expectativas. Eu diria a vocês que talvez, na maioria das vezes, a realidade não vai atender plenamente às nossas expectativas. Então, se a gente tem uma expectativa de que várias questões como o amparo, não se sentir desamparado, se sentir seguro, se sentir apoiado emocionalmente, depende de estarmos perto de alguém ou estarmos numa relação com alguém,
a nossa expectativa for essa, nós corremos risco, por exemplo, dessa pessoa escolher um outro caminho, ter que se afastar, morrer, e aí então a gente vê tudo isso por terra por conta de uma expectativa que nós criamos em relação a essa companhia. É preciso estar preparados para um momento de solidão ou um momento onde nós estamos sós e perceber que também nesse momento nós podemos estar inteiros, podemos estar plenos. Podemos preferir estar com as outras pessoas, mas o momento de solidão e às vezes esse isolamento é uma preservação necessária para às vezes uma relação tóxica, né? Por mais que seja preferível estar com alguém, é preferível estar às vezes só do que numa relação que pode trazer tantos prejuízos. Então, essa é uma equação realmente complicada e é pessoal. Cada um de nós, em cada momento, vai estabelecer uma composição diferente. O importante é a gente estar atento a isso, né? Ao que realmente está nos movendo naquela relação, naquela necessidade de ter alguém e qual parece ser o principal motivo do nosso medo da solidão. Se o meu medo da solidão é questão de segurança, o que eu acho que pode então me trazer segurança? Que tipo de recurso que eu acho que eu preciso ter, ou que eu acho que eu não tenho, que pode me causar ou me deixar numa situação, numa sensação ruim? Que tipo de amparo é esse, de carência é essa que eu preciso, e como eu posso suprir isso de uma forma que eu tenha alternativas? Essas são questões que vão nos fazendo amadurecer e encontrar caminhos para contornar esse grande medo da solidão. Ok? Patrícia Rodrigues, boa tarde, Patrícia. Estou casada há 11 anos com um norueguês. Tenho medo que meu computador vá lá para baixo e perca isso. 11 anos com um norueguês. Tenho medo que meu esposo venha a falecer primeiro do que eu e me sentir sozinha aqui na Noruega. Patrícia, essa é aquela questão, são as escolhas que nós fazemos, né? E todas as escolhas, elas implicam, né? Estão implícita uma série de variáveis que nós não temos controle. Agora, eu diria para você uma coisa, mesmo que isso seja uma probabilidade até, mesmo que isso seja um fato, eu diria para você que, na maioria das vezes, o nosso medo de um acontecimento desse nos surpreender, ou quando a gente fica então na expectativa de que o medo de que se isso acontecer, o que vai acontecer, o que vai ser na nossa vida, às vezes é de tal forma que, vejam, você está antecipando um acontecimento do futuro que, primeiro, você não sabe quando vai acontecer e se ele vai acontecer. De tal forma que a gente antecipando, você acaba então a cada dia vivendo uma coisa que ainda não vai acontecer. E aí veja, você vai provavelmente passar vários dias, várias semanas, vários meses sofrendo desse medo de uma perda que pode, por exemplo, não acontecer. É claro que a gente não vai desconsiderar os fatos práticos de repente, se tem uma situação como essa sua, um parceiro, um companheiro num país diferente, estranho, venha a falecer, que a gente tenha que fazer alguma coisa. Mas se você ficar preso nesse medo a cada dia, veja, você está vivendo isso num momento que, na verdade, não é essa a realidade que se apresenta. Nós estamos aumentando o sofrimento de uma perda que ainda não aconteceu. Então, muito cuidado para não deixar que esse medo e a vivência e a antecipação dessa consuma, por exemplo, né, acabe prejudicando os momentos em que você pode desfrutar da companhia desse seu marido norueguês, no país onde você está, com as pessoas e relacionamentos que você está, para que, então, ao invés de você aproveitar isso, você fique presa ao medo de quando ele eventualmente puder não estar com você. Ok? Mas muito importante, muito interessante a sua colocação, espero que tenha ajudado você aí na sua situação. Norma, o que é pior, estar só ou sentir-se só, mesmo estando acompanhado para tudo? Norma, essa é uma questão que eu diria, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Você vê aqui que tem muitas participações, né? Mas essa é uma questão muito importante, Norma. Será que é pior estar só ou sentir-se só mesmo estando acompanhado para tudo? Eu te diria que se eu estou bem, se eu estou pleno, quando eu estou só, mas eu estou pleno, estou aproveitando aquele momento de solidão para poder fazer coisas que estão direcionadas para mim, seja na reflexão, seja na minha vida mesmo cotidiana, estar só nesse sentido não necessariamente é ruim. Mas, com certeza, uma das situações que as pessoas me relatam que trazem maior sofrimento é a sensação de solidão quando elas estão próximas às pessoas. Principalmente as pessoas que aparentemente têm relações mais próximas, mais íntimas, relacionamentos familiares, amorosos, de casamento.
Eu tive um cliente há pouco tempo que ele teve uma necessidade de ter um casamento de alguns anos, um casamento com algumas dificuldades, até dificuldades bem significativas, e ele teve uma necessidade de a trabalho ir para um país do Oriente, no Oriente Médio. E ele teve que passar lá 15, 20 dias. E aí, então, quando ele voltou, ele falou assim: Milton, eu tive lá uma grande sensação, que teve um momento que eu passei uma tristeza muito grande, um medo muito grande, uma aflição muito grande. E eu perguntando a ele o que era, ele falou assim: foi no momento em que eu percebi que eu estava me sentindo muito só. E eu falei: mas como assim? Eu me dei conta, de fato eu me dei conta que eu estava num país estranho, sem pessoas amigas, uma língua completamente desconhecida para mim, mas o pior disso, eu só sabia que era a situação de eu estar só naquele momento, mas eu percebi que era exatamente assim que eu me sentia quando eu estava na minha casa, na minha família. Então vejam, né? Ele se dar conta de quando de fato ele está no lugar onde está só, porque ele não entende a língua, um país de cultura diferente, não tem amigos, ele está lá num trabalho, então ele se sente realmente só. Ele se dá conta que é a mesma sensação que ele tem quando está com as pessoas que são queridas, que são próximas, que são seus familiares, seus parentes próximos. Esse então é um grande sofrimento. Ele perceber que, apesar de estar próximo das pessoas, não se sente conectado com elas, não se sente com afinidade com essas pessoas. Às vezes é problema da própria pessoa que não estabelece isso, às vezes é realmente porque a gente se perde, né? A gente vai deixando isso deteriorar ao longo do tempo e não se dá conta da necessidade de estar atualizando os nossos contatos, os nossos links de relacionamento. Eu diria para vocês que talvez para a gente ir encerrando o nosso programa, esse talvez seja um grande desafio. Nós percebemos que essas relações e o nosso contato com as pessoas, muito enriquecedor, ele também deve ser atualizado permanentemente. Atualizamos as nossas afinidades, as nossas preferências, as pessoas com as quais a gente tem mais afinidade, aquelas que a gente não tem tanta, mas poder perceber o que elas podem estar nos agregando, porque é quando a gente vai atualizando isso, o que eu chamei de disposição ativa para se relacionar, estando atento a isso, nós vamos enriquecendo a nossa vida, mesmo nos momentos quando nós estamos sós. Eu queria, então, começar nessas últimas palavras, levá-los a essa reflexão, né? Ou seja, o medo da solidão, existem algumas filosofias orientais que falam que o nosso grande medo da solidão é o medo da separação. É o medo da separação não com a outra pessoa, mas a separação de Deus, a separação do divino, a separação da nossa própria essência. Então, como nós temos medo dessa separação, de estarmos sós e desamparados dessa divisão, nós buscamos estar com outros para poder compensar esse grande medo da separação da nossa divindade, da nossa alma. Quando nós buscamos, então, a conexão com a nossa própria alma, nós podemos, então, estar conectados com todos. Vamos ter muito mais enriquecimento quando estamos no contato social, num relacionamento amoroso, ou simplesmente quando estamos sós. Porque, na verdade, ninguém nunca está só. Mesmo quando nós estamos com ninguém à nossa volta, quando nós entramos num nível de conexão e alinhamento com a nossa própria alma, nós estamos conectados com aquilo que faz mais importância, que é aquilo que faz a diferença, que é com você mesmo. Porque quando nós estamos, então, inteiros conosco, nós somos capazes de poder olhar, observar e aproveitar todas essas experiências da nossa vida. E aí, é claro, se nós encontramos com outra pessoa, a experiência pode ser muito mais maravilhosa. Mas se nós estamos sós, vamos estar aumentando a nossa conexão, desenvolvendo esse sentido de espiritualidade. E nesse campo, quando a gente alcança esse nível de consciência, nós percebemos que, na verdade, todos estão conectados. Os que estão aqui e os que estão já num outro plano. Então, o senso de pertencimento muda totalmente quando a gente está conectado com a nossa essência espiritual, com a nossa alma. Não é um processo fácil, a maioria de nós, principalmente no Ocidente, temos dificuldade de conectar, mas cada vez mais nós percebemos a necessidade das pessoas de buscarem essa conexão, principalmente e primeiramente consigo mesmo, com a sua essência, com a sua alma. Quando nós estamos tão conectados, volto a dizer, nós passamos então a perceber que, na verdade, não há distância, não há tempo, porque nós estamos conectados com todos, com tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos. Eu queria desejar a vocês uma excelente semana, assistam os programas gravados, enviem as suas mensagens, pode mandar para nós pelo Facebook, enfim, pedindo desculpa a todos que eu não pude responder, mas essas perguntas sempre vão estar sendo renovadas nos programas gravados. Desejo a todos, então, uma boa semana, até o nosso próximo programa e muita paz para todos vocês.